todos. Agradecemos a presença de todo mundo no Conselho. Gostaria de chamar a diretoria para se fazer presente aqui na frente. Por favor, Dr. Luiz Fernando Kohler, presidente, doutora Cristina Reis, vice-presidente, e o Dr. Edinaldo Antony, tesoureiro. Boa noite a todos, todas. É um prazer, essa noite, estarmos aqui e receber os colegas para essa palestra proferida pelo Dr. André, que gentilmente aceitou o nosso convite e veio nos brindar com conhecimento, dentro da proposta de campanha da nossa chapa, que é promover a atualização profissional, busca de conhecimento, capacitação do profissional. Esse evento ele está sendo presencial justamente para que a gente possa voltar a desfrutar desse convívio saudável entre os colegas profissionais, que durante o tempo de pandemia nós fomos privados. Então, é muito importante que essa interação ocorra, e o Conselho Regional de Farmácia, ele preza por essa interação. Queremos agradecer ao palestrante, novamente, que nos brinda com seu conhecimento, a presença de todos os alunos profissionais, e queremos registrar a presença da professora Cassie, coordenadora do curso de farmácia do Univag, a doutora Donata, conselheira dessa casa, doutor Cleiton, conselheiro dessa casa. Queremos agradecer a Karina, a Soraya, a Lídia, Alex e todos os profissionais aqui do Conselho que foram de extrema importância para que esse evento ocorresse, que não nos negaram apoio em momento nenhum. Tá? E desejamos a todos que seja um evento bem proveitoso e que cumpra o seu papel de enriquecer o conhecimento de vocês. Muito obrigada. Muito boa noite a todos aqui presentes. É uma alegria para nós ver esse auditório aqui numa noite de sexta-feira com tantos farmacêuticos e, mais importante, em busca de conhecimento, né? A doutora Cristina já agradeceu aqui a presença de alguns, estenda também nosso agradecimento ao doutor Hamilton, aqui presente, a doutora Carla Senira, que foi também conselheira aqui dessa casa, a doutora Daniela, que é conselheira eleita para o próximo mandato. Enfim, em nome de todos vocês aqui, eu agradeço mais uma vez a presença de todos aqui presentes. Inclusive, temos aqui colegas do interior, né? A nossa colega ali, a Suzy, chegou aqui à tarde, veio aqui para o Conselho, já veio de Sorriso, Nova Maringá também, né? E acredito que tem outros aqui do interior. E o Conselho tem feito aí, durante esses primeiros meses, né, vários eventos, alguns com cunho de ser um curso, outros como palestra, esse presencial, alguns online. Então, de fato, a gente tem tentado atender às necessidades da maioria. De uma forma ou de outra, sempre vai ter um evento que os colegas vão poder participar. E como a doutora Cristina disse, é proposta nossa como gestão, não só fiscalizar, que é a atividade fim, não só inscrever os farmacêuticos, mas também levar um pouco de qualificação, um pouco de educação continuada, que no fim das contas, para nós, se reverte em valorização, né? O profissional bem capacitado, com certeza, será um profissional valorizado. E sou Luiz Fernando Kohler, né, atual presidente do Conselho, aqui comigo a doutora Cristina, nossa vice, doutor Edinaldo, nosso tesoureiro. Ele não está muito bem da garganta, por isso que não falou, mas disse boa noite, né? Tá meio ruim a voz dele. E a doutora Isanete, que hoje, por conta de outros compromissos, não pôde estar presente, ela está em viagem. E a nossa missão, então, enquanto sistema, né, o Sistema Conselho Federal de Farmácia, Conselhos Regionais, é justamente valorização do profissional farmacêutico, que é uma das coisas que hoje estamos fazendo, visando sempre a defesa da sociedade. Então, para isso é que servem os conselhos, né?
Como eu falei, temos tido aí diversos eventos ao longo de pouco mais de 4 meses de gestão. Então, ainda não chegamos em 5 meses. Aqui só tem alguns, não enumeramos todos aí, mas aqui temos também algumas ações da diretoria, né, ações da gestão, principalmente na questão de vagas de emprego, que não é uma atividade fim do Conselho, mas a gente busca ajudar as empresas e os profissionais que querem se colocar no mercado. No nosso site sempre tem vagas a pedido das empresas. Então, as empresas pedem e nós anunciamos. Uma parceria com o Conselho Regional de Medicina, que é com o intuito de levar, digo não a punição, mas uma orientação, tanto à sociedade, né, no quesito da receita elegível, aos colegas farmacêuticos que precisam também estar atentos nessa situação e aos profissionais médicos que são hoje os principais prescritores, né? Então, a nossa parceria com o CRM é nesse sentido, de que as receitas cheguem no Conselho e que institucionalmente o Conselho encaminhe ao CRM essas receitas para que eles tenham uma ideia da atual situação do problema. E já adianto que a participação nossa, enquanto farmacêutica, tem sido baixíssima frente ao que a gente vê em grupos de WhatsApp. Se a gente for contar quantas receitas aparecem em grupo de WhatsApp, eu nem sei quantas tem por dia, mas aqui no Conselho chegaram, até a semana passada, 6, de janeiro até hoje. Então, fica até difícil a gente dizer para o CRM que é um problema seríssimo e eles vão falar, mas chegou 6 receitas em 5 meses, né? Então, depende da contrapartida da categoria. Não adianta fazer parceria, não adianta fazer nada se as receitas não chegarem. O Conselho tem também um clube de benefícios com algumas empresas que aderiram a um edital, a um chamamento público e oferecem benefícios em planos de saúde, planos odontológicos. Academia Virtual de Farmácia, um projeto fantástico do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, totalmente gratuito para nós também. Foi feita a parceria com eles e hoje todo farmacêutico matogrossense pode acessar a plataforma virtual e tem ali à disposição mais de 100 cursos. E todo dia 20 é lançado pelo menos um curso novo. Então, podem ficar atentos que sempre tem conteúdo novo nessa plataforma. Todos eles com certificados, com vídeos, com conteúdo teórico. Enfim, o que tem ali dentro realmente é muito enriquecedor. Fizemos aí diversos eventos, né, como eu disse no início, ao longo desses meses. Alguns aqui de destaque, a palestra relacionada ao Dia Nacional do Farmacêutico, a palestra Março Lilás, uma palestra sobre a atuação do farmacêutico na vacinação, que teve aqui a participação do nosso companheiro, doutor Alexandre, ex-presidente aqui dessa casa, da doutora Cris, e todos esses eventos foram online. Então, foram 3 eventos online que a gente pôde ter aí a participação de um número bastante expressivo de farmacêuticos. Fizemos também 4 eventos já presenciais, um deles foi aqui mesmo nesse auditório, estava aproximadamente aí 100 farmacêuticos, que foi uma entrega de carteira e também teve uma palestra da doutora Elis. Rondonópolis também contou com um evento presencial, onde tivemos a nossa secretária-geral e a fiscal Thaís, foi um evento também com aproximadamente 50 participantes. Sinop, tivemos também, que também foi presencial, Dr. Carlos Henrique foi quem colaborou lá com a gente dando uma palestra e eu conduzi a solenidade também. Lá tivemos aproximadamente 70 farmacêuticos. E Barra do Garças, nosso tesoureiro aqui comigo, doutor Edinaldo, junto com a doutora Valéria, que é também conselheira eleita dessa casa para o próximo mandato, também participaram lá, tivemos em torno de 40 profissionais farmacêuticos. Todos esses eventos também tiveram um diferencial, eles foram dentro de faculdades, que é outra proposta nossa enquanto gestão, aproximar o Conselho do futuro farmacêutico e da comunidade acadêmica. Então, todos esses 4 eventos, eles, com exceção do daqui de Cuiabá, né, que foi aqui, os outros 3, na verdade, eles aconteceram dentro de universidades, em parceria com os cursos de farmácia. Então, foram momentos assim que a gente pôde levar um conteúdo relevante aos farmacêuticos e também aos acadêmicos que puderam participar. O curso Prescrever é algo fantástico também, né, que é uma parceria com o Conselho Federal de Farmácia. Já tivemos agora o primeiro módulo. Quem ainda não se inscreveu, ainda pode se inscrever, até o dia 31 agora, mesmo tendo perdido o primeiro módulo, ainda consegue o percentual de 75% de presença, desde que não falte mais, né? Mas ainda pode se inscrever. Foi um curso que ultrapassou os 300 inscritos.
E no primeiro módulo tinha, em média, no mínimo 100 participantes durante todos os 4 períodos. Então, é um curso de 8 módulos que é ofertado pelo Conselho Federal de Farmácia. O outro curso que está em andamento, o curso de vacina, né, também um curso com conteúdo fantástico, que tem uma parte teórica, que está em andamento e que também encerra as inscrições agora, dia 31. Esse curso também já ultrapassou os 300 inscritos, e para fazer a prática, todos os inscritos precisam concluir a teoria antes dessa data, de 1 e 2 de julho. O ideal é que quanto antes conclua, né, e faça a inscrição na parte prática. Outro evento também em parceria com o Conselho Federal de Farmácia, e são eventos aí que têm o apoio restrito do nosso conselheiro federal, né, o Dr. José Ricardo, que também não está presente aqui hoje por conta da reunião plenária do Conselho Federal de Farmácia, que aconteceu ontem e hoje em Brasília. Mas o Dr. José Ricardo também não mede esforços para trazer eventos e para auxiliar a diretoria aqui na gestão. Então fica o convite, né, principalmente para esses 2 cursos que ainda estão com inscrição em aberto. O curso Prescrever e o curso de vacinação. Agora, no mês do uso racional, foi feita uma campanha, né, onde vários colegas farmacêuticos puderam falar sobre a importância do uso racional. O Dr. Carlos foi um dos que falou e tivemos vários outros que também participaram. E hoje fechamos esse mês, né, esse mês do uso racional, para coroar o evento aí com o Dr. André, que está aqui, né, Dr. André Bach. Dr. André Bach hoje vai apresentar aqui uma palestra para nós baseada em evidências, né, a farmacoterapia baseada em evidências, o papel do profissional na prestação de serviço fundamentado em evidências científicas. Então, nos dias de hoje em que se vê tanto fake news, né, em que o Google é o doutor de tudo, o Instagram, realmente é algo que vai agregar para todos nós e muito. Então, gostaria de convidá-lo aqui, doutor André, para que o senhor já conduza aqui. Eu vou deixar para que o senhor se apresente, o doutor André, que é farmacêutico, mestre e doutor pela Universidade de Londrina, pelo UEL. Por favor, fique à vontade. Olá, boa noite a todos e todas. Para mim é uma grande satisfação poder estar aqui falando com colegas farmacêuticos e farmacêuticas. Sendo farmacêutico também é sempre um grande prazer, ainda mais eu que sinto muita falta, né, da farmácia lá onde eu trabalho, que é a Federal de Rondonópolis, onde a gente não tem um curso de farmácia. Lá eu trabalho com o curso de medicina, curso de enfermagem e o curso de psicologia. Então, a gente desmembrou, né, da UFMT, éramos a UFMT Rondonópolis, e nesse desmembramento, né, ainda não tínhamos o curso de farmácia, é um curso muito pedido, né, para que, de repente, futuramente seja instituído. Então, eu quero agradecer de antemão o convite, né, do CRF aqui do Mato Grosso, fiquei muito feliz com o convite, com o apoio, a Karina que fez o convite, então agradeço o apoio, a confiança, e também agradecer aqui o CRF na figura, né, do professor Luiz, e também da minha veterana da Universidade Estadual de Londrina. Fizemos, né, a faculdade no mesmo local, em períodos diferentes, né, mas é sempre muito bom poder reencontrar colegas aí, né. Então, a ideia aqui hoje é para a gente conversar um pouco sobre farmacoterapia baseada em evidências, e a ideia é que a gente ouve muito falar sobre isso hoje, né. Medicina baseada em evidências, prática baseada em evidências, isso ficou mais, com perdão do trocadilho, né, ficou mais em evidência durante a pandemia, né, todo mundo falando disso, mas isso não tem base em evidência, mas cloroquina não tem base em evidência, então a gente ficou nessa discussão, e hoje muitos profissionais têm anunciado até mesmo o seu serviço dessa maneira, né, eu trabalho com práticas baseadas em evidência. E nem sempre é realmente baseado em evidência. Às vezes a gente tem a ideia de que basear em evidência é basear num artigo científico, né? Ou basear no artigo científico que eu gosto, né? Aquele que eu li e que reforça tudo que eu acredito. E não é bem assim, a gente tem, né, que voltar um pouco atrás, em partes que normalmente a gente negligencia durante a universidade, como por exemplo a epidemiologia,
como a bioestatística, né? Aqueles módulos que ficam no meio ali, a gente louco para estudar farmacologia, estudar outras áreas, e aparece de repente epidemiologia e bioestatística, a gente sofre ali, fica aprendendo média, desvio padrão, aquele monte de coisa a gente acha que não vai usar para nada, e de repente isso é requisitado de nós quando a gente vai ler, por exemplo, um artigo científico, né? Então, a prática baseada em evidência nada mais é do que pegar a epidemiologia, pegar a bioestatística e individualizar isso no contexto clínico para o paciente. Então, como é que eu individualizo isso na hora de tomar uma decisão junto ao meu paciente, né? Esse epidemiologista, o Peter Gunn, ele tem essa frase que eu gosto muito, que ele diz que toda associação estatística tem apenas 3 explicações: viés, acaso ou causa, né? O que a gente busca em geral é a causa. Será que esse medicamento ele é capaz de tratar o paciente nessa condição? Existe uma relação causal entre tomar o medicamento e melhorar? Ou será que isso é apenas o acaso ou o viés que está nos enganando? O fato de eu tomar um medicamento quando eu estou doente e melhorar no dia seguinte, significa que esse medicamento causou a minha melhora? Ou será que eu já ia melhorar no dia seguinte naturalmente por causa da evolução natural da minha doença? Todo mundo sabe que o resfriado, por exemplo, a gripe, ela tem um curso natural. A gente tem ali um pico, né, no meio, durante uma semana a gente tem um pico por volta de 3, 4 dias, e depois a gente melhora naturalmente em 7 dias, normalmente. Será que se no meu pico, que é o momento onde eu estou me sentindo pior, é o momento onde eu resolvo tomar um medicamento qualquer, ou tomar um chá que alguém me indicou, ou fazer, né, qualquer tipo de intervenção, e no dia seguinte eu começo a melhorar, será que essa melhora já era a queda natural que eu esperaria da minha melhora natural, ou será que isso foi causado pela minha intervenção? Então a gente se confunde muito nesse sentido. É muito difícil separar o que é causa do que é apenas um viés, né? Então a gente fala muito que a gente tem que se basear em ciência. Durante a pandemia a gente falou isso. Vamos nos basear em evidência, em ciência. Mas a gente às vezes não sabe nem definir o que é ciência, né? E aí a gente tem que voltar para áreas que a gente nem estuda durante a universidade, que é a metodologia científica, mas não botar o trabalho na norma da BNT, né, que muitas vezes é o que se faz em metodologia científica. É a gente entender como pensar cientificamente. Da onde surgiu essa ideia de pensar de uma maneira mais racional? E a gente volta lá para Aristóteles, por exemplo, quando começa a fazer um pensamento dedutivo, né, quando ele vai falar sobre Sócrates, por exemplo. Então ele fala assim: todos os homens são mortais. Sócrates é um homem, logo Sócrates é mortal. Então ele conclui que Sócrates vai morrer um dia, porque Sócrates é um ser humano, e ele sabe que todo ser humano morre um dia. Então esse pensamento lógico, que parece até óbvio, né, é um pensamento dedutivo. A gente deduz apenas racionalizando. E é o que a gente faz muitas vezes dentro do contexto da farmacologia. Eu sou farmacologista, minha especialização, meu mestrado, doutorado, é na área de psicofarmacologia. E a gente tende a entender os mecanismos de ação e pensar um pouco igual a Aristóteles. Esse medicamento inibe a recaptação de serotonina. Pessoas que têm depressão, em geral, têm uma baixa de serotonina. Então, se eu usar esse medicamento, ele aumenta a serotonina, meu paciente melhora. Esse é um pensamento dedutivo, mas será que basta deduzir com base no mecanismo de ação, por exemplo, né? Então, outros filósofos vieram questionar isso. Não posso só pensar dedutivamente, eu preciso observar, eu preciso experimentar. Eu preciso ver um paciente melhorar, preciso ver outro paciente melhorar, ver outro paciente melhorar, para tentar concluir isso, né? Então, Francis Bacon ele vem com esse método indutivo. Primeiro eu observo, depois eu concluo algo observando. Outros, como Descartes, né, a frase célebre, penso, logo existo, ele já traz um ceticismo para a área. Ele pensa, não, a gente não pode acreditar em tudo que nós estamos vendo. Talvez tudo seja um truque dos nossos sentidos. Talvez eu esteja enxergando algo, ouvindo algo, mas isso não seja de verdade. Naquela época já existiam pessoas com esquizofrenia, por exemplo, que enxergavam coisas que não existiam, que ouviam coisas que não existiam. Então, o que garante que o que eu estou vendo aqui, que vocês todos existem, e não são só fruto da minha imaginação,
né? Então, Descartes ele puxa para isso. Eu acho que nada existe, vocês não existem, esse auditório não existe, nada disso pode existir. Mas se eu coloco em dúvida tudo, tem uma coisa que tem que continuar existindo, que é a capacidade de duvidar. Mesmo que eu duvide da existência de tudo, eu tenho que pelo menos existir a dúvida. Então ele fala, se existe a dúvida, existe alguém duvidando. Então se eu penso, logo eu existo. Então ele retoma um pouco desse pensamento do Aristóteles, mas ele vem de uma maneira mais questionadora. E aí a gente tem outros, como John Locke, que vai falar, não é bem assim, Descartes, não é um negócio que eu tenho que duvidar de tudo. Tem coisas que são objetivas. Se eu pegar uma maçã e pesar essa maçã, e essa maçã pesar 100 gramas, essa maçã pesa 100 gramas, isso é um dado objetivo. Ela não vai mudar o seu peso. Pode ser que a balança esteja descalibrada, mas se a maçã pesa 100 gramas, ela pesa sempre 100 gramas. Se eu pesar, se outra pessoa pesar, vai pesar sempre 100 gramas. Mas se essa maçã ela é vermelha para uma pessoa, para outra pessoa pode ser que ela seja carmim. Para outra pessoa parece que ela tem um tom vinho, ou avermelhada, ou rosa. Aí você começa a abrir brechas para a interpretação. Então o que Locke traz é que tem coisas que são objetivas. Nós podemos medir essas coisas. Vamos nos concentrar nas coisas objetivas na hora de tentar levantar hipóteses e ter dados, né? E depois vem David Hume falando assim, olha, tudo bem, a gente tem que observar as coisas acontecerem para tirar conclusões, assim como Francis Bacon falava. Mas o que me garante que tudo vai se repetir no futuro? O que me garante de ter observado pacientes usando medicamentos? O que garante que amanhã esse medicamento vai fazer efeito para o próximo paciente? Se todo dia que eu acordo e o sol está nascendo, é garantia que amanhã o sol vai nascer de novo? Talvez não. Existe uma grande probabilidade do sol nascer amanhã. Mas pode ser que daqui milhões de anos o sol deixe de existir. Então, não é garantia de que algo vai acontecer com certeza. Então, o Hume ele traz essa questão, a incerteza. A gente não pode ter certeza de nada. A gente não tem certeza de nada. A gente trabalha com probabilidades, né? Depois a gente vai ter outros filósofos que vão conduzindo essa conversa até o que a gente conhece como ciência hoje, que é o empreendimento onde a gente acaba construindo o conhecimento aos poucos, mas tentando trazer uma certa objetividade e tendo consciência de que isso é falível, de que esse conhecimento pode ser substituído a qualquer momento. E essa é uma característica importante da ciência. O fato de ela ser falível faz com que ela seja confiável, porque ela admite que pode estar errada e pode ser substituída por algo melhor. Quando você tem uma crença que ela é infalível, esse medicamento funciona e é perfeito para qualquer doença. Pode ser que a gente esteja de frente a uma pseudociência, porque uma afirmação contundente que é infalível, em geral, ela não está aberta à crítica, ao teste, não está aberta a ser confrontada, né? Então a ciência ela é importante por isso. E a gente precisa muito da utilização da lógica na ciência, né? Acontece muito, por exemplo, a gente encontra isso, a falácia de autoridade, por exemplo. O que é a falácia de autoridade? É quando a gente acredita em algo só porque alguém falou. Então esse medicamento funciona porque o doutor fulano falou que funciona. E esse doutor fulano, ele é muito inteligente, eu confio nele, então eu confio no que ele está falando. A gente não pode tomar como certo apenas o que alguém falou. A gente tem que olhar se o argumento faz sentido. A gente tem que olhar se aquilo pode ser verdade ou não. É claro que a gente tem que confiar nas pessoas que são experientes, né? Se eu tenho uma dúvida sobre medicamentos, eu vou perguntar para um farmacêutico, não vou perguntar para um engenheiro. Eu confio mais num farmacêutico. Se eu tenho um problema estrutural aqui, eu vou perguntar para o engenheiro, não para o farmacêutico. Mas o fato de um engenheiro falar algo não significa que esteja correto só pelo fato de ser engenheiro. O fato de que um farmacêutico fala sobre um medicamento não quer dizer que esteja correto só por ser farmacêutico. Nós temos muitos profissionais que vão falar coisas erradas. Ganhadores de prêmio Nobel, que ganham o prêmio Nobel e depois vêm falar uma coisa contra a vacina, por exemplo.
Quem garante que o que ele está falando é verdadeiro só porque ele ganhou um prêmio Nobel, né? Isso dá para ele a autoridade para ele falar o que ele quiser, mesmo que esteja errado, e a gente vai ser obrigado a acreditar nisso. Então a gente tem que saber questionar, né? O apelo à tradição. Então, sempre fizemos isso, né? Faz 20 anos que se faz isso, é claro que funciona. Faz 20 anos que a gente usa, né? Faz 20 anos que a gente faz isso, é claro que é seguro. Será? Né? A sangria, por exemplo, que era um método onde as pessoas sangravam, né, para tentar achar que todas as doenças eram causadas pelo sangue, foi feita por centenas de anos, matava mais pessoas do que salvava, e se você pegasse alguém ali depois de 300 anos fazendo sangria e falasse, isso está errado, a pessoa ia falar, mas faz 300 anos que a gente faz isso, como é que isso pode estar errado se a gente faz 300 anos que a gente faz isso? Né? E no fim se provou inadequado, né? Então a gente não pode parar de confrontar, de questionar. E uma coisa muito grave que aconteceu na pandemia, acontece sempre, que é a chamada inversão do ônus da prova, né? O que é isso? A obrigação de provar uma afirmação é da pessoa que afirma. Então, se eu falo que um medicamento funciona, eu tenho que provar que ele funciona através dos dados, dos ensaios clínicos. Posso sair falando que uma coisa funciona sem provar. E na pandemia o que a gente observa é isso, né? Pessoas falando que algo funciona e deixando para o receptor da mensagem ter que checar isso. Essa é a base das fake news, né? Você solta uma notícia falsa e deixa que a comprovação venha para quem está lendo a notícia. Mas como que a gente vai conseguir comprovar todas as coisas que chegam para a gente no WhatsApp o tempo inteiro? Ninguém dá conta de fazer isso sozinho. Então, a responsabilidade de provar é de quem afirma. Então, muito cuidado com esse discurso. Não existe evidência de que isso funciona, mas também não existe evidência de que não funciona. Então, podemos usar. Será que podemos usar só porque não existe evidência de que não funciona? Olha como é absurdo isso, né? Eu falar, por exemplo, olha só, miojo funciona para tratar Covid-19. Comer miojo. Ninguém provou que miojo funciona para tratar Covid. Mas ninguém provou que miojo não funciona. Não tem nenhum artigo científico provando que não funciona. Então vamos usar miojo, né? Então é absurdo, é caricatural falar sobre miojo. Mas a gente aceita quando falam cloroquina, por exemplo. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de coisa quando começa a soar mais científico, né? O apelo ao medo. Se você não usar, você vai morrer. Ou você usa, ou você vai morrer, né? Eu dou uma falsa dicotomia. Não existe outra opção. Mas existem sempre várias opções, vários procedimentos que podem ser feitos, né? O que você vai fazer? Você não vai dar esse medicamento, vai mandar a pessoa para morrer em casa? Não, espera aí. Eu posso não dar o medicamento porque eu não sei ainda se ele funciona ou não, mas posso fazer outros procedimentos de suporte com esse paciente, de cuidado, né? O apelo à popularidade. Todo mundo está usando, então deve funcionar, né? Todo mundo usa, é popular. E isso a gente tem que lembrar, né? Desde a infância. A mãe já fala isso para a gente. A gente fala, mãe, eu quero muito esse brinquedo. Todos os meus amiguinhos têm. Você não é todo mundo, né? Então, se todo mundo pular da ponte, você pula também? É o que a gente ouve da mãe, né? Então aqui é a mesma coisa, só lembrar da mãe que está tudo certo, né? E por última questão, a causa falsa. É quando a gente confunde correlação com causalidade, né? Então, eu tenho um exemplo aqui, tem um bebê desenhado aí. Por quê? Porque a gente sabe como é que os bebês nascem. Eles são entregues por cegonha, né? A gente sabe disso. Então, vocês podem olhar para mim, mas não é assim. Não, eu posso provar que bebês são entregues por cegonha. Esse gráfico aqui é uma regressão linear, onde a gente tem no eixo X embaixo o número de casais de cegonha em cidades da Europa, e no eixo Y nós temos a taxa de nascimento de crianças. Quanto maior a quantidade de cegonhas numa cidade, maior a quantidade de crianças que nascem naquela cidade. Então, isso está demonstrado aqui nesse gráfico, é verdadeiro, isso com dados reais. Existe 66% de correlação com um P menor que 0,008, ou seja, significativo estatisticamente. Então, eu provo que cegonhas entregam crianças, né? Por que isso está errado? Porque eu não estou considerando
Eu estou considerando apenas a associação entre as coisas. Existe uma associação? Existe. Será que ela pode ser explicada? Talvez. Mas será que a única explicação é que cegonhas entregam crianças? Ou será que lugares onde, na Europa, onde tem mais cegonhas, são regiões mais rurais, e nessas regiões nós temos mais filhos por casais, por uma questão cultural, histórica, então a taxa de nascimento é maior, porque estamos na zona rural também onde tem mais cegonhas. Existe uma causa verdadeira escondida ali, né? A gente sabe, por exemplo, que quanto mais aumentam as vendas de sorvete, mais aumentam os acidentes com tubarões. Será que tomar sorvete faz com que você seja atacado por tubarão? Ou será que no verão aumentam as vendas de sorvete e aumentam as pessoas entrando no mar e por isso tem mais ataques de tubarão? Então muitos artigos científicos mostram para nós uma associação, mas que não quer dizer que ela é causal, que existe causa e efeito. A gente tem que saber interpretar isso com cuidado. Senão a gente cai em outras associações muito mais bizarras. Por exemplo, aqui a gente tem uma curva que mostra o número de gols feitos pelo Messi, né, da Argentina, com o lucro dos filmes da Marvel, né, naquele ano. Então vejam que conforme o Messi faz mais gols, a Marvel vende mais bilheteria. Conforme o Messi faz menos gols, a Marvel vende menos filmes. Correlação de 90%. Né? Será que existe alguma relação com isso? Verdadeira? Não. Essa é uma relação espúria, ao acaso. Né? Então, simplesmente coincidiu. Não temos uma lógica, a não ser que o Messi, que é capitão da Argentina, seja o capitão América também. Né? Aqui tem acidentes com pesticidas, organos fosforados, e o número de filmes que o Ben Affleck aparece. Quanto mais filmes o Ben Affleck aparece, mais pessoas se acidentam com pesticidas. Né? Não faz sentido que essa associação seja causal. Ela é só uma associação aleatória, né? Fruto do acaso. A não ser que o Batman agora tenha um segundo, né, emprego e esteja aplicando pesticidas. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de associação. Né? Fora o viés de confirmação. Então, a gente costuma falar, olha, esse estudo não é muito bom, esse estudo está enviesado, né? Esse argumento que você está tendo é enviesado, mas nós somos enviesados. O viés de confirmação é aquilo que a gente busca, aquilo que já confirma o que a gente já acredita. Então, em geral, quando eu quero saber se um medicamento funciona ou não, por exemplo, eu já tenho um palpite prévio, né? Eu já tenho a minha crença, eu acho que tal coisa funciona. No momento em que eu fiz isso, eu vou buscar os artigos científicos já enviesados. Eu já vou ler, esse artigo aqui fala que funciona, vou separar. Esse aqui fala que não funciona, não gostei. Esse fala que funciona, vou separar. E aí eu consigo provar que eu estou certo, porque eu selecionei só o que confirmava a minha crença prévia. E isso é uma postura anticientífica, porque na ciência a gente tem uma hipótese, mas a gente confronta essa hipótese com os dados, e a gente fala, olha, eu acreditava que poderia funcionar, mas eu descobri na minha pesquisa que não funciona. Infelizmente, por mais que eu queira que isso funcione, isso não funciona. Né? Ou, por mais que eu acredite que não funciona, os dados me mostram que funciona. Então, eu tenho que aceitar isso. Né? E entender, então, que a certeza não existe. Não tem como a gente ter certeza. Já repararam que a gente só fala que tem certeza de alguma coisa quando a gente não tem certeza? Né? Eu tenho certeza que essa palestra vai ser um sucesso. Vocês podem ter falado isso antes, mas ninguém tinha certeza disso. Podia ser que não viesse ninguém. Podia ser que eu acabasse não vindo. Pode ser que seja ruim. Pode ser que vocês saiam insatisfeitos. Então, a gente não tem certeza. Né? Eu tenho certeza que você vai passar nesse concurso. Não, você tem muita vontade, você tem muito desejo que essa pessoa passe no concurso, mas certeza você não tem. Se você tivesse, ela já estava admitida no concurso, ela está fazendo uma prova. Né? Então, quando a gente de fato tem certeza, é porque já está acontecendo. Por exemplo, se eu saio na rua e começa a chover, ninguém olha para cima e fala, nossa, eu tenho certeza que está chovendo. Já está chovendo, não tem mais o que fazer, já caiu a chuva. Então, a gente nunca tem certeza de nada. A gente tem possibilidades, plausibilidade e probabilidade. E a possibilidade é uma coisa muito
qualitativa, né? Será que isso é possível? Talvez seja. A maior parte das coisas são possíveis de acontecerem. Quase nada é impossível. Impossível é você desenhar um triângulo com 4 lados. Isso é impossível. Se alguém tentar desenhar um triângulo com 4 lados, vai desenhar um quadrilátero, não um triângulo, né? Mas a maioria das coisas é possível. Agora, o quão provável é algo de acontecer, né? Então, é possível que eu venha... Era possível que eu viesse dar uma palestra para vocês aqui? Era. Era provável? Foi alta probabilidade, porque eu estou morando em Rondonópolis, não é muito longe, eu consigo vir, o conselho deu todo o apoio para que eu viesse, foi provável. É possível que o Barack Obama venha dar uma palestra para vocês aqui? É possível. Agora, provável é muito pouco provável. É quase tão improvável que pragmaticamente se torna quase impossível, né? Mas então a diferença de possibilidade e probabilidade é que possibilidade é uma coisa qualitativa. Agora, probabilidade me dá um número do quão provável é de acontecer. Existe 50% de probabilidade disso acontecer, 60%. Então, é isso que interessa para a gente quando a gente está falando de prática baseada em evidência. Probabilidade. Qual é a probabilidade desse medicamento tratar o meu paciente? A gente acha que o paciente que recebe o medicamento, ele está se beneficiando imediatamente. Não é verdade, né? Cada paciente que a gente trata é um paciente que tem uma probabilidade de melhorar com o tratamento. Não é um paciente que automaticamente vai melhorar. Não é certeza, tá? Tem um monte de coisa que influencia nisso. E a gente tem que tomar cuidado, né, com esse gráfico, que aqui a gente chama de efeito Dunning-Kruger, não sei se já ouviram falar, que significa que quanto menos competência e conhecimento a gente tem, se a gente tem muito pouco conhecimento sobre um assunto, ele é suficiente para a gente entender um pouco o assunto e para a gente achar que entende o assunto. Então a gente ganha uma confiança muito grande quando a gente sabe pouco sobre algo, porque a gente não conhece suficientemente aquela área. Então, eu não sou da área de engenharia, mas eu vejo uma rachadura e falo, essa rachadura é um problema. Isso aqui, foi erro de construção. Isso aqui era só fazer isso. Eu começo a dar um monte de palpite. Você já viu um monte de gente que não é engenheiro dando palpite em construção. E tem um monte de gente que não é farmacêutico dando palpite em medicamento, né? Principalmente quando a gente fala com os familiares, né? Todo mundo sabe mais de medicamento que a gente, né? Então, a casa de ferreiro, espeta de pau, né? Por que as pessoas têm tanta segurança em falar, é só tomar esse chá, é só tomar isso, é só fazer aquilo? Porque elas conhecem muito pouco da área, e aí a gente sobe aqui no que a gente pode chamar de montanha da estupidez, né? Porque a gente já está aqui no alto, achando que a gente sabe, mas a gente na verdade não sabe muito. Quando a gente explora um pouco melhor a área, quando a gente tem dimensão de que a área é muito vasta, a gente cai na real, daí a gente fala, nossa, na verdade, eu sei pouco até sobre a minha própria área. E aí a gente fica inseguro. Automaticamente a gente cai, despenca a nossa sensação de segurança. Então a gente entra no que a gente pode chamar de vale do desespero, né? Então a gente está desesperado. Nossa, eu não sei nada. É o que a gente sente no final da faculdade, normalmente. Fala, nossa, a sensação que eu tenho é que a área, eu não sei fazer nada. Eu fiz faculdade 5 anos e eu não estou preparado para nada, né? Mas isso é uma boa sensação, porque isso é motivação para a gente, de fato, estudar a área e começar a ganhar competência sobre aquele assunto e confiança, para que seja proporcional aquilo que eu sei com aquilo que eu consigo, de fato, me sentir confiante, né? E uma coisa que a gente tem que ter consciência é que é possível mentir com dados reais. Então, isso é uma coisa que a gente tem que trazer em mente. Exemplo da vacina, por exemplo, né? Vocês conhecem os sistemas de notificação compulsório e sistemas de notificação voluntário. As reações adversas, o sistema de farmacovigilância é um sistema de notificação voluntária, na qual não apenas o profissional pode notificar, também os pacientes podem notificar, os usuários podem notificar, as empresas podem notificar. E é um sistema importantíssimo epidemiológico, porque ajuda a gente a ter pontos de partida para investigar questões importantes sobre medicamentos, né? Mas o que tem acontecido? Quando você quer provar que algo faz mal, sem que de fato faça mal daquele jeito, vai no banco de dados da notificação. Porque na notificação vai chover notificação falando que teve algum problema. Por quê?
Porque a notificação é o que a pessoa sente após usar alguma coisa. Mas sentir um efeito após usar alguma coisa não significa ter um efeito por causa de correlação e causalidade, né? Então, por exemplo, a maioria das pessoas que morrem devem ter morrido após algumas horas ter tomado água, por exemplo, ter ingerido água. A maioria das pessoas que morreram naquele dia beberam água. Será que a água matou essas pessoas? Porque elas morreram após beber água. No sistema de notificação voluntária da água, né? Será que eu posso dizer, bebi água? Então, você vai ia chover, né, de notificação para água. Então, a gente não pode usar esses dados brutos para provar causalidade. Então, tem muita gente que pega esses dados brutos e usa para provar causalidade de problema. Não sei quantas pessoas morreram por causa da vacina, não sei quantas pessoas morreram por causa disso. Será? Ou será que morreram após tomar a vacina? No momento em que todo mundo se vacinou, alguém vai morrer em algum momento. Vai ser por causa da vacina, né? Esses dias eu vi um músico baterista morrendo por overdose, né, que foi o caso do baterista do Foo Fighters, e os primeiros comentários que tinha ali foi a vacina. Eu trouxe um livro para vocês aqui para sortear, que chama Desafios Toxicológicos, um livro que eu escrevi sobre mortes de famosos. E eu posso falar para vocês que é muito comum, é mais provável, é possível que tenha sido a vacina? É possível. É possível que tenha sido drogas? É possível. O que é mais provável? Então a gente tem que trabalhar com probabilidades, certo? E a nossa maior arma para isso é o método científico. Está bem pequenininho aqui, mas é só para vocês verem que o método científico, ele tem uma sistematização. Eu observo um problema sistematicamente, depois, com isso, eu formulo uma pergunta. Essa pergunta dá origem a uma hipótese. Eu acho que tal coisa acontece. E aí eu posso testar essa hipótese através de um experimento, de um ensaio clínico, por exemplo. Só que eu tenho que ter hipóteses possíveis de serem testadas. Se o meu carro não está pegando, né, eu dou partida no carro e ele não pega, eu posso formular uma hipótese. Eu acho que é a bateria. Eu acho que a bateria descarregou. Como que eu vou descobrir se descarregou mesmo? O ideal seria pegar várias pessoas que tiveram que o carro morreu, juntar essas pessoas, dividir esses carros em 2 grupos de carro. Um grupo de carro eu vou trocar a bateria, ou vou carregar a bateria. O outro grupo de carro eu vou deixar descarregado, do jeito que estava. Vou deixar o carro do jeito que estava. E eu peço todo mundo para dar partida de novo. Se tiver mais gente que conseguiu dar partida no carro que trocou a bateria, provavelmente o problema principal era de fato a bateria. Então eu tinha uma hipótese testável, que é a bateria. Eu não posso ter uma hipótese de que são fantasmas que estão desligando o motor do meu carro. Porque essa hipótese, como é que eu vou testar ela? Eles são invisíveis, então não tenho como ter essa hipótese. Então ela não é uma hipótese científica. Ela vai para um outro lado de crença e tudo mais, né? E aí, conforme eu tenho esses dados, eu vou construindo uma teoria científica. E uma teoria científica é diferente da teoria de Barr, né? Então a gente fala assim, a teoria da evolução é só uma teoria. Ninguém sabe muito bem, é só uma teoria. Nunca mais falem dessa forma, né, se alguém aqui já falou, porque teoria científica é uma das coisas mais, de mais certeza, entre aspas, ou de menos incerteza que a gente tem. Uma teoria de Barr é diferente. Eu tenho uma teoria porque que meu time caiu de série. Tá, essa é uma teoria de Barr, é palpite. Tá? As teorias de Barr que a gente tem é no máximo uma hipótese. A teoria científica ela teve muitas comprovações já que levaram a uma teoria científica, né? Então agora em termos menos filosóficos, né, já que eu falei muito de filosofia aqui, a gente tem aqui os passos para uma prática, uma saúde baseada em evidências, né? Quais são os passos práticos para isso? Primeiro, fazer uma boa pergunta. Eu tenho que começar com uma boa pergunta. Um paciente se apresenta e eu quero saber, com alguns sintomas, e eu posso pensar, será que esse medicamento é capaz de reduzir esses sintomas nesse paciente? Essa é uma pergunta. Aí eu devo procurar as melhores evidências científicas. Essa parte a gente tem muita dificuldade, a gente não aprende a fazer isso direito. A gente vai na primeira que aparece no Google, a gente vai no artigo do Cielo, que é gratuito para baixar e que está em português, né? A gente vai no livro de farmacologia, mas a gente não vai nos ensaios clínicos adequados, que vão estar em inglês, que são difíceis de achar e tudo mais. Eu vou mostrar hoje algumas dicas de como fazer isso. A gente tem que avaliar a evidência. Mas eu tenho um ensaio clínico mostrando que tal coisa funciona. Mas é um bom ensaio clínico?
Eu sei se ele foi bem conduzido, ele foi bem delineado, foi feito com uma quantidade adequada de pessoas, a estatística está correta, é muita coisa para a gente ir pensando, né? Depois, aplicar essa informação, aí esse momento é de individualizar para o paciente. Então agora eu vou individualizar a evidência científica, e acho que uma coisa importante para a gente falar já nesse momento, individualizar tratamento não é inventar tratamento, né? Acontece muito da gente ouvir assim, eu não ligo para esse negócio de evidência científica, de artigo. Por quê? Porque o meu tratamento é individualizado, eu considero cada paciente como sendo único. Ótimo, mas individualizar significa pegar algo e entregar de maneira individual para alguém. Então, o ato de individualizar é conseguir pegar a evidência científica, que é ampla, que foi feita com vários pacientes, e entregar de forma personalizada para o seu paciente, atendendo às necessidades individuais do paciente, né? E depois avaliar os desfechos. Será que foi bom o que eu fiz? Trouxe bons resultados, né? Então, quando a gente tem uma dúvida, a gente tem dois tipos de questões. Questões básicas e questões clínicas. As questões básicas são aquelas que a gente busca nos nossos livros. Por exemplo, eu quero saber o que é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Eu vou lá no Hengendale, vou no Goodman-Gilman, ele vai me explicar isso, está bem consolidado. O que é um estudo transversal? O que é um ensaio clínico? Eu vou nos livros de epidemiologia e vai estar definido para mim, né? Agora, quando eu tenho uma dúvida será que esse tratamento funciona nesse paciente? Será que ele traz mais benefício do que malefício? Será que esse diagnóstico é um diagnóstico preciso? Qual é o valor preditivo, positivo, negativo desse exame? Tudo isso depende de artigos científicos e da literatura científica, porque isso vai se atualizando. Saiu a PCR para COVID, é o teste padrão. Tá, mas como que a gente sabe disso? Porque a gente fez estudos mostrando a sensibilidade, a especificidade. Como é que eu sei que o teste rápido para COVID tem uma certa confiabilidade? Eu sei disso porque eu comparei isso com o padrão ouro. Então a gente tem dados novos que vão sendo atualizados, né? E onde que eu vou buscar os artigos científicos, né? Dá para se perder bastante, né? Em geral a gente vai no Google acadêmico, por exemplo, dá para ir. A gente pode usar o Cielo, mas se eu fosse recomendar para vocês, né, e aí a gente vai ter que brigar um pouquinho com o inglês, usar Google Tradutor, dar um jeito, né, eu recomendaria PubMed, que é onde vai estar a maior parte da literatura mundial, Lilacs, que é da Biblioteca Virtual de Saúde, que vai englobar o Cielo também, e a Cochrane Library, né? Ou a iniciativa Cochrane. Ela é de revisões sistemáticas. Eu sempre começaria pela Cochrane, se fosse vocês. Uma dúvida clínica, vem primeiro aqui, na Cochrane. Será que tal medicamento funciona para tal coisa? Vamos na Cochrane. Por quê? Porque ela faz as melhores revisões sistemáticas. Então ela junta vários estudos e consegue chegar a uma conclusão. Mas não vai ter resposta para tudo ali. Aí a gente tem que vir nas bases de banco de dados primários, e aí vai aparecer 2.342 artigos sobre o assunto que você quer. Então a gente tem que aprender a direcionar a nossa busca, selecionar o que presta, né, para que a gente não se perca, né? Então, quais são as características ideais de uma busca da evidência? Ela tem que ser sensível e específica, igual um exame laboratorial. O exame laboratorial, se eu aumentar muito a sensibilidade do exame, eu perco especificidade. Tem muito falso positivo. Se eu for muito específico, eu perco a sensibilidade. Aqui é a mesma coisa. Se eu for muito sensível, quiser ampliar muito minha busca, eu vou ficar com tanto artigo que eu não vou conseguir separar o que funciona para mim ou não. Se eu for muito específico, eu vou deixar de lado buscas importantes, né? E uma coisa boa, se eu quiser trabalhar com intervenção, já que estamos falando de farmacoterapia baseada em evidência, que é uma intervenção, vale a pena a gente se orientar por esse acrônimo chamado de PICO, né? E posso ter um TS no final, PICOTS, né? Como é que funciona isso? P, população. Qual é a minha população que eu estou buscando? Pacientes com depressão, pacientes com ansiedade, pacientes com diabetes, pacientes hipertensos. Então, qual é a doença que eu estou estudando? Intervenção. O que eu quero saber? Eu quero saber a eficácia de um novo antihipertensivo, de um hipoglicemiante, de um antiviral, de um antibacteriano.
qual é a intervenção? C, comparação. Eu quero saber se isso que eu estou pesquisando é melhor que o quê? É melhor que não tomar nada? É melhor que o placebo? Será que esse antihipertensivo é melhor que esse outro antihipertensivo? Será que inibidores da ECA são melhores que antagonistas de receptor de angiotensina para determinado desfecho? Né? O O vem do inglês outcome, que é desfecho. Então, eu tenho que saber o que eu quero saber. Eu quero saber se reduz mortalidade, quero saber se diminui a probabilidade de ter um AVC, se diminui a probabilidade de ter um infarto, se reduz dor, se reduz glicemia. Qual é o meu desfecho que eu estou buscando? Né? O tempo. Em quanto tempo isso acontece? Em 6 semanas de tratamento? Em 3 meses de tratamento? E o desenho de estudo, study design. Quer dizer, é um ensaio clínico, é um estudo de coorte, é um estudo transversal. E se eu estiver falando aqui de intervenção, eu tenho que pensar em ensaios clínicos. Né? Então, olha que diferença entre essas duas perguntas. Né? Às vezes eu abro a caixinha de pergunta lá no meu Instagram e as pessoas mandam perguntas desse tipo de cima aqui. Antidepressivo é bom? Né? O que você quer dizer com isso? Né? É bom para quê? Para ansiedade? Para depressão? Para unha encravada? Né? Depende do que você está querendo dizer. É bom no sentido de ter pouco efeito adverso, de ser mais seguro? Então a gente tem que decompor isso, considerando aquilo que a gente falou, população, intervenção. Então olha uma pergunta muito melhor. Ó. Inibidores seletivos de recaptação de serotonina são superiores a placebo para a remissão de sintomas depressivos em pacientes diagnosticados com transtorno depressivo maior? Pronto, melhorei muito a minha pergunta. Agora estreitei, eu vou buscar o que eu quero saber. E aí, se eu pegar esses termos chaves, inibidor seletivo de recaptação de serotonina, remissão de depressão, transtorno depressivo maior, comparação com placebo, se eu juntar esses termos e usar isso nos mecanismos de busca da maneira adequada, eu consigo artigos mais direcionados. Né? Então, hoje em dia, se me perguntam antidepressivos são bons, eu falo, não dá para responder essa pergunta. Não dá. Né? A não ser que a pessoa especifique melhor. Uma vez que a gente encontrou os artigos que a gente quer, a gente tem que saber analisar essa evidência com criticidade. Né? Começando pelo desenho de estudo. Vocês já devem ter visto a tal da pirâmide da evidência. Algumas das pessoas já devem ter visto. A pirâmide da evidência diz que lá em cima eu tenho revisão sistemática, meta-análise, e aí eu tenho ensaio clínico randomizado, estudo de coorte, caso controle, transversal, relato de caso, daí vai descendo. Tem que tomar cuidado com essa pirâmide, porque ela hierarquiza. Talvez essa hierarquia ela sirva para dizer capacidade do desenho de estudo em inferir causalidade. Então, quanto mais em cima, mais ele consegue inferir causalidade, aquela história da cegonha. Por quê? Porque quando eu faço um ensaio clínico controlado, eu estou controlando tantos fatores que eu sei que se tiver uma diferença, né, de um grupo para o outro, essa diferença foi causada pela minha intervenção. Os outros estudos que são observacionais, eles têm menos capacidade de inferir essa causalidade. Mas isso não é suficiente. Aí as pessoas falam, tá aqui, ó, o ensaio clínico que prova que tal coisa funciona, mas é um ensaio clínico horrível, mal conduzido. Não quer dizer, não é sinônimo de qualidade. O desenho do estudo não é sinônimo de qualidade do estudo. O desenho do estudo é sinônimo do tipo de resposta que eu vou ter com aquele estudo. Por exemplo, se eu quero saber se uma coisa é eficaz, o que me responde isso é o ensaio clínico. Se eu quero saber um fator de risco para uma doença, o que me responde isso é um estudo de caso controle, por exemplo. Se eu quero saber o prognóstico de uma doença ao longo do tempo, o que me responde isso é um estudo de coorte. Se eu quero saber sensibilidade e especificidade de um teste frente ao padrão ouro, o que me responde é um estudo transversal. Se eu quero saber sobre prevalência, estudo transversal. Então, cada estudo tem a sua qualidade, tem a sua importância, não tem hierarquia no sentido de ser melhor ou pior. Tem que saber o que eu estou querendo responder. O problema é quando eu resolvo fazer um estudo transversal para dizer que o medicamento é eficaz. Aí está errado, porque eu estou usando o estudo errado para isso. Eu caio no problema da cegonha. Né? Então eu começo a fazer inferências que eu não posso fazer. E as revisões sistemáticas e meta-análise, que está em alta hoje em dia falar, a meta-análise provou isso. Ela é só um estudo que faz uma revisão do que já existe.
Então, ela é um estudo secundário que usa dados de um outro estudo. Eu vou mostrar um exemplo melhor para vocês, tá? Então, nós temos os estudos in vitro em animais. Esses eu nem preciso falar, que eu não posso dar saltos direto para seres humanos. Não posso ver lá, igual acontece na mídia muito, né? Estudo mostra que exercício físico, que fazer academia previne Alzheimer. Eles falam assim, fazer academia previne Alzheimer. Aí você vai ver, o estudo é que os ratos que foram colocados numa esteira, ficaram andando, diminuiu a quantidade de uma proteína no cérebro que pode estar associado com o Alzheimer, né? Então, será que de fato, eu posso já inferir isso? No exercício físico, a gente já tem outras informações, que é um fator protetor importante para várias questões. Mas eu não posso concluir só com base em animais ou em célula. Principalmente estudo in vitro, né? Estudo in vitro prova que tal coisa funciona. É in vitro, a célula está lá, você jogou o medicamento em cima dela. Você pode pôr a dose que você quiser ali, né? E agora, será que isso, quando você ingere numa dose adequada, que vai sofrer absorção, distribuição, biotransformação, que vai ter que chegar em receptores, será que você vai ter o mesmo desempenho que você viu numa plaquinha de Petri? Então, não é que o estudo in vitro é inferior, pelo contrário, ele traz informações que o estudo in vivo não mostra. Eu consigo saber qual receptor que liga, eu consigo estudar a imunistoquímica, eu consigo entender o porquê as coisas acontecem. Por que o lítio funciona? É diferente de responder se o lítio funciona. A gente sabe que o lítio funciona para transtorno bipolar porque os ensaios clínicos mostram que pacientes que tomam lítio melhoram em relação ao placebo. Agora, se eu tiver que responder por que a pessoa melhora com lítio, aí os estudos in vitro em animais ajudam a mostrar porque o lítio ele consegue inibir uma enzima que é a glicogênio sintase quinase 3, que consegue modificar fatores de transcrição para genes pré-apoptóticos. Aí você começa a descer toda essa cascata. Isso é a explicação do porquê as coisas acontecem. Mas não adianta eu querer saber por que acontece ou não, se eu não sei se funciona. Então não posso sair usando qualquer coisa. Os relatos de caso são muito importantes para mostrar coisas novas que eu nunca tinha visto na Covid, por exemplo. Nossa, a primeira vez que a gente viu um caso onde aconteceu um problema cardiovascular com esse paciente pós-Covid. Vamos relatar esse caso, né? Coisas que podem dar origem a hipóteses que a gente vai gerar no futuro, mas também não provam nada. Um paciente usar um medicamento e melhorar, um relato de caso desse, não prova que o medicamento funciona. Ele pode dar um start para pesquisar isso, né? Mas não posso generalizar para outras pessoas, né? E eu também não devo ficar fazendo relato de caso sem necessidade. Por exemplo, o relato de caso, o paciente chegou, tinha a glicemia aumentada, ele tomou um hipoglicemiante, a glicemia baixou. Aí eu vou relatar isso num artigo científico. Não, isso todo mundo já sabe que acontece, né? Estudos observacionais a gente conversou, e ensaios clínicos, né? E aqui, pessoal, está a importância de por que a gente deve fazer ensaios clínicos. Por que não serve falar, eu usei e funcionou. Meu paciente usa e eu observo que ele melhora. Não é suficiente, né? Por que não é suficiente? Porque, além da eficácia do medicamento, nós temos vários outros efeitos que podem acontecer com o paciente. Em geral, as pessoas chamam isso de efeito placebo. Mas o efeito placebo é um pedacinho disso, né? Junto com isso, a gente tem a história natural da doença. Lembra que eu falei do resfriado, né? Então, tem a sua própria história natural. Às vezes a gente acha que uma melhora clínica é por causa de um medicamento, mas era a história natural daquela doença. Pessoas que têm, sei lá, dor lombar crônica, e de vez em quando tem dia que acorda com a dor no pico, e tem dia que acorda bem. E aí a pessoa, quando está lá no pico, toma um remédio, dia seguinte acorda bem. Acordou bem por causa do remédio ou acordou bem porque tem dias que ela acorda bem, tem dia que ela acorda mal? Como separar isso? Individualmente é impossível. Individualmente é impossível. Olhando uma pessoa, impossível. Você nunca vai saber. Você vai quebrar a sua cabeça e não vai saber. Você vai saber quando você comparar grupos de pessoas. E é por isso que você separa, por isso que você randomiza, você aleatoriza pessoas que vão receber o tratamento que não vão, porque quando você randomiza, as pessoas vão tendo características semelhantes entre os grupos. É que nem você jogar uma moeda. Você vai jogando uma moeda, conforme você vai jogando, vai caindo cara e coroa, até equilibrar os dois lados de cara e coroa, 50%. Aqui também, se você vai randomizando o paciente, mas tem 5 pacientes num grupo que fumam, no outro acaba caindo perto de 5 que fumam. Não é você que fez isso, a matemática fez isso. E isso é muito mágico. Quando você randomiza adequadamente,
Até signo fica randomizado. Tem 10 pessoas de Sagitário de um lado, tem mais ou menos uns 10 do outro também. Tá? E randomizar é importante, porque a gente mantém os grupos parecidos. Se eu sei que o grupo controle tem características semelhantes do grupo que recebe o medicamento, eu sei que todo mundo nos 2 grupos está sujeito ao efeito placebo, está sujeito à história natural da doença, está sujeito ao efeito Hawthorne, que é aquele efeito do paciente, que quando ele sabe que está sendo observado, ele muda o seu comportamento. Quando ele vai no médico fazer o teste de glicemia, por exemplo, no dia seguinte ele come menos doce. Na semana ele fala, semana eu vou no médico, ele muda o comportamento dele. Então, como saber se a queda na glicemia dele foi por causa do medicamento ou foi por causa do comportamento que ele mudou agora, porque ele sabe que ele está sendo observado? E teve 2 mudanças na vida dele. Uma mudança foi o medicamento introduzido. A outra mudança foi o cuidado médico e a observação de perto. É alguém, um parente que fica olhando para ele quando ele vai pegar um doce. Então, tudo isso modifica a vida do paciente, pode não ser o medicamento. Como eu tenho 2 grupos, eu tenho os 2 pacientes aqui fazendo igual. 2 grupos fazendo igual. Então, quando eu consigo eliminar tudo isso, o que sobra é o efeito do medicamento. Então, isso é uma confusão muito grande na população. Mas eu uso e funciona, tá? Você sentiu, você teve a percepção subjetiva de um efeito. Eu acredito nisso, porque pode ter sido efeito placebo, regressão à média, efeito Hawthorne, história natural da doença, um monte de coisa. E pode ter sido a eficácia. Então, quando a gente fala cientificamente, esse medicamento não tem eficácia, a gente não está dizendo que o paciente nunca vai sentir nenhum efeito. A gente está dizendo que a eficácia não é superior ao placebo. E por isso ele não deveria ser vendido como tratamento, já que a eficácia dele não é superior a um placebo. Mas a pessoa vai sentir algum efeito porque ela pode estar sujeita a tudo isso. Tá? E o estudo ruim desequilibra os grupos. Então, sabe quando a gente fala de estudo duplo cego? Por que eu cego o paciente? Porque eu tenho que saber, o paciente, se ele souber que ele não está recebendo o medicamento, ele age diferente do que toma. Eu estou tomando medicamento, eu estou sendo cuidado. Aí ele vai ter um desempenho melhor, ele vai tentar mudar a alimentação dele, ele é motivado. O que não recebe, fala assim, ninguém está nem aí para mim, eu estou nesse estudo. Então ele muda o seu comportamento. Quem administra o medicamento também sabe, eu estou dando medicamento para ele, eu acho que ele vai melhorar mais. Muda o tratamento, muda como falar. Olha com entusiasmo para o paciente, para o outro olha com dó que não está tomando o remédio. Então isso tudo influencia. Por isso que eu tenho que fazer estudo randomizado, duplo cego, aquilo tudo que vocês ouvem falar. E as revisões sistemáticas, pessoal, às vezes é para tirar alguma dúvida em estudos que entram com um pouco de conflito ou que são estudos pequenos. Por exemplo, vou ser cancelado hoje aqui, falar da astrologia. Então, vamos supor então, que a astrologia funciona, não funciona, então a gente tem estudos sobre astrologia. Esses aqui são estudos fictícios que eu montei aqui. Então vamos supor que o meu método para saber se a astrologia existe de verdade, influencia a vida das pessoas ou não, é o seguinte, é o astrólogo ser capaz de adivinhar o signo da pessoa, com base no comportamento da pessoa. Porque uma coisa é você adivinhar o comportamento com base no signo, a gente já vem influenciado. Outra coisa é fazer o inverso. Então se for o inverso, se for chutar, qual é a chance de uma pessoa acertar chutando? Uma chance em 12, que são 12 signos. Então eu vou considerar que para a pessoa, um astrólogo bom, ele vai ter uma chance melhor, ele vai aumentar. Em vez de 1 em 12, ele vai conseguir 2 em 12, 3 em 12. A taxa de acerto dele vai ser maior do que o chute. E aí vamos supor que eu fiz 5 estudos. No primeiro estudo, os astrólogos tiveram 12 acertos em 170 chutes. Então ele teve uma média aí de 0,85 acertos em 12. Ficou abaixo do chute. Então está ali. No segundo estudo, 5 acertos em 50. Foi 1,20 em 12. Então ficou um pouquinho acima do chute. No terceiro estudo, 5 acertos em 20. 3 acertos em 12. Esse aí multiplicou por 3 vezes o que uma pessoa chutando. Então teve mais acertos. O 4 deu uma média de 1 em 12 e o 5, 0,87 em 12. E agora, o que o astrólogo vai fazer? Ele vai pegar o estudo 3 e fazer o que a gente chama de cherry picking. Ele vai escolher o estudo 3 e falar, eu me baseio em evidência, o meu estudo está mostrando que os astrólogos têm 3 vezes mais chance de acertar o signo do que uma pessoa comum.
Mas e o resto do ecossistema científico? Está sendo ignorado para conseguir viés de confirmação. Eu escolhi só o que me confirma. Então, uma meta-análise, o nome diz, é a análise das análises. Você junta todos esses estudos, dá o peso para cada estudo de acordo com a qualidade daquele estudo, com o número de pessoas e tudo mais, e no final você tem um resultado uniforme. Esse resultado diz que sim ou diz que não? Diz que funciona ou não funciona? Então, quando você junta vários estudos, tem um ou outro conflitante, você junta vários e consegue chegar num consenso. A meta-análise faz exatamente isso. Tá? Por isso que a meta-análise ela é considerada uma evidência de alta qualidade, mas ao mesmo tempo, se os estudos que embasam a meta-análise forem ruins, o resultado da meta-análise é ruim também. Tá? Então não é garantia de ser bom ou não. Então você pode fazer várias perguntas sobre o que você está lendo para ser crítico. Será que essa metodologia está correta? Eu faria dessa forma também? Como que eu interpreto os resultados desse estudo? Será que tem motivos para eu desconfiar da validade? Será que esse estudo está muito enviesado? Né? E a gente tem 4 pilares da seleção dessa evidência. Essa evidência tem que ser relevante, tem que se aplicar ao que eu quero, ela tem que ter validade, né? Então ela não pode ser enviesada, ela tem que ter importância, tem que ser precisa, tem que ter robusta, tem que ter um número adequado de pessoas e tem que ter aplicabilidade no dia a dia. Né? Bom, aí a gente chega no fatídico valor de P. Né? Já ouviram falar disso? Esse estudo funciona, o medicamento funciona porque o P é menor que 0,05. Né? Vocês já ouviram esse valor de P. É o que se usa, hoje em dia a gente dicotomizou. Né? Se é menor que 0,05 funciona. O que é isso? O que é valor de P? Isso vem de Ronald Fisher, que é um matemático, um estatístico, que ele saiu um dia para tomar chá com a colega de trabalho dele, que era a Blanche Muriel, e o chá lá na Inglaterra é com leite. Eles põem leite e põem chá, e mistura um pouquinho da xícara com leite, um pouco da xícara com chá. E quando a Blanche Muriel foi tomar a xícara de chá dela, ela falou assim, não gostei, está ruim, está mal feito, porque o cara colocou o chá antes do leite. Não pode, tem que ser o leite depois o chá. Ela gostava de uma ordem certa, tinha que vir primeiro o leite, depois o chá. E ela falou, do jeito que foi feito, está errado. Só que ela não viu fazer, ela conseguiu detectar pelo sabor, teoricamente. Né? E aí o Ronald Fisher falou, nada a ver, você misturou os dois ali, não importa se pôs chá, depois leite, depois chá, está tudo misturado na xícara, tanto faz. Como é que você tem certeza? Ela falou, vou provar para você. Pediu para o cara fazer, né, a xícara, tomou e falou assim, é chá depois leite. E o cara falou, é verdade. E aí ela falou, pronto, provei. Aí falou, não, você tinha 50% de chance de acertar no chute, porque só tem 2 possibilidades, ou é chá depois leite ou é leite depois chá. Mesmo você falando, pode ter sido chute. Ele falou, vou voltar para casa, amanhã a gente volta aqui, eu vou fazer uns cálculos lá em casa, e a gente vai fazer de novo isso. Aí ele voltou e falou, pronto, eu quero 8 xícaras de chá. E você vai ter que acertar, né, pelo menos 6 dessas 8, você tem que conseguir acertar, pelo menos, para eu ficar satisfeito. E aí, a probabilidade de 50% caiu para 1,4% de acertar no chute. Então, se ela acertasse, a chance de realmente ser aquilo era maior. E é daí que surgiu o valor de P. O valor de P, nós somos menos rigorosos do que o Ronald Fisher foi com a colega dele. Nós aceitamos 5% de probabilidade de ser sorte, aquele resultado que a gente está encontrando. É um pouco mais detalhado que isso, né? Os estatísticos vão ficar muito bravos se me ouvirem explicar dessa forma, mas é para a gente ter uma ideia, uma noção de como que isso funciona. E aí, pessoal, o que isso quer dizer para nós? Quer dizer que todo estudo que a gente faz, existe sempre uma probabilidade de estar errado. Mas a gente aceita 5% dessa probabilidade, de a gente afirmar algo que na verdade não existe. Porque se eu quiser 100% de certeza, eu nunca vou conseguir fazer estudo, porque a certeza não existe. Se eu quiser 99,9% de certeza, eu posso exigir isso. Mas aí eu vou ter que ter um número de pessoas gigantesco para conseguir atingir esse nível de significância. Então, 5% é o que a gente encontrou entre uma certa segurança e confiabilidade nos resultados, junto com uma viabilidade, se é possível fazer isso na prática.
E isso que é legal, porque a gente sabe, olha só, a gente aprende a conviver com a incerteza. A gente sabe que pode não estar certo, mas a gente tem controle sobre o erro. Qual é a probabilidade da gente estar errado ou não? Qual é o tamanho da minha incerteza? Quando a gente calcula intervalo de confiança nos estudos, a gente está dizendo, esse é o tamanho da minha incerteza. Tá? Que cai aqui nesse gráfico. Olha só. Aqui a gente tem dois grupos, vocês estão vendo duas barras, uma barra verde e uma rosa. E é um estudo sobre mortalidade com o uso de um medicamento. Então, o grupo em verde é as pessoas doentes que não usaram o medicamento. O grupo em rosa são as pessoas doentes que usaram o medicamento. E no eixo Y tem a mortalidade. Vocês podem olhar que quem tomou o medicamento rosa, né, o grupo rosa que tomou o medicamento, reduziu a mortalidade. Será que isso tem... São numericamente diferentes? Vocês acham que existe uma diferença numérica entre esses dois grupos? Sim, né? Um grupo está aqui, o outro grupo está aqui. Numericamente é diferente. Será que isso é estatisticamente diferente? Eu não tenho como responder só olhando para isso. Eu tenho que calcular média, desvio padrão, tenho que calcular um monte de coisa. E intervalos de confiança. Então, se eu mudar aqui e colocar essas barrinhas, dizendo que essas barras são os intervalos de confiança, agora consigo concluir mais coisas. O que é um intervalo de confiança? O intervalo de confiança é a ponte entre o meu estudo, que foi feito numa amostra, e a generalização para a população. Então, quando eu faço um estudo, eu concluo um monte de coisa sobre as pessoas que eu analisei. Mas eu quero agora generalizar isso para as pessoas. Eu fiz um estudo com vacina. Eu sei que as pessoas do meu estudo que se vacinaram tiveram menos Covid do que as que não se vacinaram. Mas será que, se eu expandir isso para a população toda, as pessoas vão ter benefício disso, ou isso foi um acaso do meu grupo? Aí eu calculo o intervalo de confiança, que é o intervalo na qual a pessoa vai ter aquele benefício. Por exemplo, quem não toma o medicamento tem uma probabilidade de morrer. No meu grupo foi essa aqui, ó, foi esse valor. Mas se eu for transferir isso para a população, pode ser que a probabilidade das pessoas morrerem caia para cá. Ou aumente para cá. Eu não sei, porque eu só vou saber se eu analisar todo mundo. Eu não tenho como analisar todo mundo. Então eu tenho uma faixa de incerteza. Pode ser que de 35% a 50% das pessoas morram dessa doença. Não sei se é exatamente 42 igual no meu estudo. Pode ser mais, pode ser menos. Sabe pesquisa eleitoral? Né? Tem 48% das intenções de votos com 2 pontos para mais ou para menos de erro, margem de erro. Essa é a minha margem de erro. Do grupo que não tomou medicamento. Essa é a minha margem de erro do grupo que tomou medicamento. Será que esses medicamentos são diferentes estatisticamente falando? Se isso fosse intenção de voto, eu poderia falar que o candidato A tem melhor intenção de voto que o candidato B? Não posso, porque a margem de erro dos dois, se eu deixar só a minha margem de erro, só o meu intervalo de confiança, elas se cruzam. Então a margem de erro me diz, pode ser que o mundo real esteja aqui, e o mundo real desse grupo esteja aqui. E se eles estiverem aqui, eles são iguais. Então é isso que vai dar para nós o valor de P maior que 0,05 em geral. Né? Então por isso que a gente vai falar assim, ó, não posso considerar que o medicamento é eficaz, porque eu não posso extrapolar isso para a população ainda. Pode ser que na população não haja diferença. Né? Então a gente tem que aprender a olhar para os intervalos de confiança. Isso é uma coisa, né, que a gente tem que voltar um pouco para a estatística, que eles nos informam muitas coisas interessantes. E a gente tem inúmeros erros que podem acontecer. Né? Olha um erro muito comum, revisão narrativa sendo vendida como revisão sistemática. Sabe o que é uma revisão narrativa? É aquela que a gente gosta de fazer e de ler. Né? É aquela que a gente vai, eu quero fazer uma revisão sobre o uso de antidepressivos. Então eu vou falando sobre os antidepressivos e vou buscando os artigos e embasando. Assim, ó, o antidepressivo funciona assim, 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 segundo esse artigo que eu li. Tal coisa, as pessoas melhoram segundo esse artigo. Eu vou escolhendo quais artigos são interessantes para explicar o que eu quero explicar. Tá? Então, um capítulo de livro é sempre uma revisão narrativa, porque o autor está te contando uma história e vai citando os artigos que embasam essa história.
Isso é muito útil para explicar coisas, para explicar conceitos, para apresentar uma área para alguém. Mas isso não serve como ferramenta de tomada de decisão, porque tem o viés do autor. Os artigos que estão ali são os artigos que o autor queria usar para contar essa história para você. Não são os artigos que representam todo o ecossistema científico para saber se realmente aquilo é bom ou não. Tipo ovo, né? Ovo faz mal, ovo faz bem, cada vez alguém fala alguma coisa, né? E aí, os cientistas não sabem de nada, porque ovo faz mal, tem hora que faz bem, tem hora que faz mal. Isso acontece porque a gente fica olhando cada artigo separado e vai ficando doido. Saiu um artigo novo, falou que faz bem, então faz bem. Saiu um artigo novo, falou que faz mal, então faz mal. Então faz bem, então faz mal. Não, tem que olhar tudo isso junto. O que tudo isso junto me diz? Qual é a qualidade desses artigos? Vamos hierarquizar a qualidade? Daí a gente não tem, na verdade não existe conflito se o ovo faz mal ou faz bem. O que existe é as pessoas ansiosas olhando artigo por artigo e tomando conclusão com base num artigo. O que a gente sabe sobre o ovo é, se você tem uma alimentação normal, sem restrição, você já consome tanto colesterol, que o colesterol do ovo não significa nada para você. Não faz diferença nenhuma, pode comer o ovo. Mas se você é uma pessoa que não pode ingerir colesterol, e a sua dieta é restritiva para colesterol, se você consumir ovo, talvez para você não seja bom, talvez para você faça mal. Então, existe conflito. O que existe é interpretação errada da evidência dentro daquele ecossistema científico, né? Então tem muitas coisas que podem acontecer errado. Por exemplo, a adoção de desfechos substitutos, por exemplo. O que é um desfecho substituto? O que é um desfecho clinicamente relevante? Por exemplo, vocês acham que AVC, a probabilidade de ter um AVC, é um desfecho clinicamente relevante para o paciente ou não? O que vocês acham? Quem acha que é? Eu acho que é também. Eu quero saber se eu tenho probabilidade de ter um AVC ou não. Para mim é muito relevante, vai mudar muito minha vida, vai impactar muito minha vida. Agora, olha só, a princípio, valor da pressão arterial não é um desfecho, a princípio, clinicamente relevante. Ela foi se tornando, com o passar do tempo, clinicamente relevante, porque a gente estabeleceu uma ligação entre valor da pressão arterial e probabilidade de ter AVC. Então, hoje a gente controla a pressão, que é um número que não significa nada para o paciente, ou para mim, ou para o medicamento, para ninguém. A gente controla um número, porque a gente sabe que esse número está associado à probabilidade de ter um AVC. Então, é legal a gente fazer isso, existe uma validade desse desfecho. Agora, carga viral para COVID, né? Hoje em dia a gente pode fazer a carga viral. Tem gente com mais carga viral, tem gente com menos carga viral, mas a gente não sabe se carga viral prediz desfecho mais grave ou não. Eu não posso dizer que quem tem mais carga viral de Covid vai morrer e quem tem carga baixa não vai morrer. Não tem essa ligação ainda. Então, se eu vou fazer um estudo de um medicamento que serve para reduzir impacto da Covid, eu não posso avaliar a carga viral. Eu tenho que avaliar impacto clinicamente relevante. Pessoas que tomaram esse medicamento morreram menos do que quem não tomou? Mas o medicamento não mostrou diferença de mortalidade, mas diminuiu carga viral. Então, para quê? Para que serve? Reduzir carga viral se não reduz mortalidade, não reduz internação, não reduz desfecho clinicamente relevante. Eu não estou tratando carga viral, eu estou tratando pessoa. Eu quero saber se é relevante para a pessoa. E nos artigos científicos acontece muito isso. O desfecho importante, principal, não dá diferença, o autor tenta dar uma torcidinha. Então não teve diferença nisso, mas no dia 5 reduziu carga viral. Tá, não significa nada, né? Então, a gente tem que aprender a interpretar isso. E outras coisas, pessoal, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Análise de subgrupo, tá. E a questão do que a gente chama de análise por intenção de tratar. É uma coisa difícil de entender isso nos artigos, mas com o tempo a gente vai entendendo. Por exemplo, vamos supor que eu quero desenvolver um método contraceptivo, né? E eu vou apresentar um método contraceptivo revolucionário para vocês, que tem 100% de eficácia, chama abstinência sexual, né? Se não fizer sexo, não engravida, né? Então, é 100% eficaz? É.
enquanto técnica, mas é efetivo, né? Isso de fato traz mudanças. Se eu implementar isso, funciona, né? Então, talvez não. Então eu tenho que considerar também a aplicabilidade disso, o quão viável é a adesão ao tratamento. Não adianta ter um método milagroso que as pessoas não conseguem implementar. Uma cirurgia que consegue revolucionar o desfecho do paciente, mas ninguém sabe fazer ela. É só um médico lá dos Estados Unidos que consegue executar. Aqui ninguém consegue. Não adianta, né? Fora várias outras questões, problemas éticos, né? Então, a gente tem muitos pontos, eu trouxe alguns pontos de reflexão que às vezes a gente não se atenta e que são legais a gente começar a tentar perceber. Tem muitos outros, né? E aí, gente, aqui mostrando para vocês um exemplo, né? Esse foi o estudo que iniciou o uso de cloroquina no mundo para a Covid, né? É um estudo feito por um francês chamado Didier Raoult, mostrando hidroxicloroquina e azitromicina como tratamento para a Covid-19. Olha, no próprio título a gente já consegue ter uma noção. Resultados de um estudo aberto não randomizado. Estudo aberto não é cego, nem duplo cego. Então as pessoas sabem o que tomam. Quem tomou cloroquina sabe, quem não tomou sabe. Estudo não randomizado. Eu não sorteei os pacientes que vão para o grupo. Eu escolhi quem vai em cada grupo. Isso pode desbalancear. Imagina um grupo que tem pessoas com 70 anos, outro grupo tem pessoas com 30 anos de idade. Vai ter um monte de desfecho associado à idade que não tem nada a ver com o medicamento, né? Então, e feito com... deu diferença, teve diferença. Então, cloroquina funciona. Essa foi a conclusão do estudo. Mas qual foi o número de pessoas avaliadas? O número de pessoas avaliadas foi um total de... 30 e poucas pessoas foram feitas. 30 e poucas pessoas. Será que isso tem poder estatístico suficiente para a gente concluir isso? Foi avaliado considerando, assumindo arbitrariamente que cloroquina teria 50% de eficácia. Quase nenhum medicamento no mundo tem 50% de eficácia. A gente acha que os medicamentos têm a eficácia altíssima. Não, a eficácia é sempre baixa. Vacinas são uma das poucas intervenções com eficácia alta. Antibióticos bem utilizados para infecções bacterianas têm eficácia muito alta. O resto dos medicamentos, usar um inibidor da ECA para prevenir mortalidade por insuficiência cardíaca, é a evidência altíssima de qualidade, mas reduz 20%, né, de probabilidade de morrer. Então a eficácia nunca é muito alta, tá? Então a gente tomou decisões com base em coisas que não são evidências de fato, né? E aí, os ensaios clínicos, eles mostram para nós um valor de uma coisa que chama risco relativo. Isso é muito legal, porque aí a gente compara as pessoas que tomaram o medicamento com quem não tomou e vê qual é o risco de morrer, por exemplo. Qual é o risco de morrer se eu tomei o medicamento versus o risco de morrer se eu não tomei. Eu divido um pelo outro e eu tenho o chamado risco relativo. Olha esse estudo aqui bacana, feito com 4.444 pacientes para simvastatina, né, em pacientes com doença coronariana. Eu quero saber se pessoas que têm doença coronariana, se tomarem simvastatina, se isso previne morte, né? Então, vamos ver o que acontece. Aqui está o desfecho, ó. Conforme foi passando o tempo, as pessoas que tomaram simvastatina morreram menos do que as que não tomaram simvastatina. Morreu mais gente. A queda é o número de pessoas vivas, né? Vai caindo. Então teve eficácia, o valor de P foi menor que 0,05, mas o quão eficaz é, qual o tamanho desse efeito? Isso vai ser o valor que a gente chama de risco relativo. Olha só, no grupo que não tomou simvastatina, 12% dos pacientes morreram. No grupo que tomou simvastatina, 8% das pessoas morreram. Ou seja, morreu menos gente, mas morreu gente. Morreu menos gente. Se eu divido um pelo outro, 8 dividido por 12, eu tenho 66%. Esse é o risco relativo. O que quer dizer isso? Quer dizer que em relação a quem não toma simvastatina, se eu tomo, eu tenho 66% de probabilidade de morrer em relação a quem não toma. Ou seja, tenho menos probabilidade. É muito chato comunicar esse valor, é difícil de entender. Então o que a gente faz? A gente pega 100% e subtrai isso, para saber qual é a redução relativa de risco. 33%. É justamente 100% menos. Isso é o que a gente chama de eficácia.
Qual a eficácia da simvastatina para reduzir morte em problemas coronarianos? 33%. Essa é a eficácia. Essa é a redução de mortalidade. Redução relativa de risco, é uma porcentagem. Porém, pessoal, de 12% para 4%, quer dizer, de 12% para 8%, qual foi a redução absoluta desse risco? 4%. 4% é o que de fato eu consegui salvar. 4 em cada 10 pessoas, em cada 100 pessoas, 4 eu salvei. Deu para entender essa conta, pessoal? 12% morrem sem simvastatina, 8% morrem com simvastatina. A redução, eu salvei 4 a cada 100 pessoas. Então, existe um número que se chama NNT, número necessário a tratar. Quantas pessoas eu tenho que tratar para que uma pessoa se beneficie? Né? Se eu salvo 4 a cada 100 pessoas, quer dizer que 100 dividido por 4 é 25. Quer dizer que cada 25 pacientes que se apresentam com doença coronariana e tomam simvastatina, um não vai morrer de doença coronariana graças à simvastatina. 24 não iriam morrer de qualquer forma, mas tomaram simvastatina. Ou iriam morrer de qualquer forma, mesmo tomando simvastatina. Né? Então, parece um número baixo, é decepcionante quando a gente vê. Mas o NNT é a lição de humildade para nós, profissionais de saúde, entendermos que as intervenções medicamentosas ou qualquer intervenção tem limites. Ninguém faz milagre. Né? A gente melhora o desfecho. 25 é bom. 1 a cada 25 para desfecho morte é um ótimo tratamento. Se eu consigo salvar 1 a cada 25, já está muito bom. Porque em milhões de pessoas eu acabo tendo um número significativo. Vocês vão ver que muitos tratamentos que a gente faz que acha que é maravilhoso, é 1 a cada 100, 1 a cada 200, NNT de 500. Né? Ou seja, quanto menor o NNT, melhor. Porque isso mostra quantos eu tenho que tratar. Só que a nossa visão clínica cada paciente que eu trato é um paciente que se beneficia. A gente acha que o NNT dos tratamentos é 1. Não é. É pelo menos 20, 25, etc. E isso leva a gente a perceber que os conceitos científicos são microscópicos ao olho clínico. Então não adianta a gente falar, eu noto que meus pacientes melhoram. Não é só isso. Isso é importante, é a observação direta, subjetiva, mas a gente precisa de dados, porque olha só, se 1 a cada 25 eu salvo, se eu pegar 50 pacientes apareceram para você com esse problema, 25 você não deu nada para ele, e 25 você tratou com simvastatina. Dos 25 que você não deu nada, 24 vão sobreviver e não vão morrer. 1 vai morrer. Dos 25 que você tratou, 24 não precisavam desse medicamento. 1 foi salvo. Então, de todo mundo ali, você salvou 1. Você não tem como saber quem você vai salvar. Por isso que a gente trata os 25. Se a gente soubesse quem tivesse uma marquinha, a gente tratava só ele. Então, o que a gente tem que saber? Sempre a gente está tratando mais pessoas do que precisariam ser tratadas. Mas a gente faz isso visando uma probabilidade que a gente considera razoável de que o custo-benefício compense isso. Isso leva em consideração o risco que o medicamento oferece, o custo que esse medicamento tem. Então, quando a gente vai saber disso e vai lá para a área da gestão pública, a gente tem que tomar essas decisões. Quais medicamentos vão ser disponibilizados no SUS? Aqueles que têm uma boa probabilidade de trazer benefícios, que seja barato o suficiente, que os pacientes tolerem bem. Então, são equilíbrios entre tudo isso. Mas tem um problema. Esse valor que a gente encontrou de 25 é o valor que a gente encontrou no estudo. Eram os pacientes do meu estudo que tinham isso, a média dos pacientes. O paciente que aparece para mim pode não ser um paciente do estudo, pode ser um paciente muito mais grave que o paciente do estudo, ou paciente muito menos grave que o paciente do estudo. Então, olha que interessante, a redução relativa de risco, isso aqui, a eficácia, é uma característica intrínseca do medicamento. Ele tem essa capacidade, mas eu tenho que aplicar isso no contexto dos pacientes. Se é um paciente, eu tenho que entender o contexto do paciente. Olha só, isso aqui é o mesmo medicamento, trazendo benefícios diferentes para 3 pacientes diferentes. Vamos supor um medicamento muito bom,
que ele tem eficácia de 50% para prevenir infarto. Então, metade das pessoas que fazem uso desse medicamento previne o infarto dela, né? Só que se o paciente 1, naturalmente, ele já tem uma alimentação muito pior, ele já tem os vasos tudo entupido, ele tem 50% de chance de ter um infarto, como o meu medicamento reduz 50%, então eu pego a probabilidade do paciente ter infarto, que é 50%, multiplico pelo meu medicamento, e agora eu reduzi para 25%. Esse meu paciente reduziu pela metade a sua chance de ter infarto. Ele tinha 50%, agora caiu para 25%. Ele teve uma redução absoluta de 25%. É alto. Agora, o meu paciente 3, ele era um paciente saudável, paciente jovem, não tinha quase risco de infarto, ele tinha 5% de probabilidade de ter um infarto. Se eu usar um medicamento nele, vai cair de 5% para 2,5%. Esse paciente eu reduzi 2,5% só a chance. Então vejo que o mesmo medicamento usado em pacientes com riscos diferentes trouxe muito mais benefício absoluto para um do que para outro. É assim que a gente vai fazendo as nossas estratégias. Vale a pena iniciar esse tratamento com esse paciente? Por enquanto não. Vamos usar medidas não farmacológicas. Esse paciente tem um risco maior, vai ter um benefício maior. Porque os benefícios a gente vai tendo uma variedade muito grande. E o efeito adverso, em geral, vai acontecer para a maioria das pessoas meio parecido. Então, a proporção entre benefício e efeitos adversos vai mudando. A balança risco-benefício é diferente para cada pessoa. Então, quando a gente fala em prática baseada em evidência, uma crítica que as práticas baseadas em evidências recebem é: isso só leva em consideração artigo científico, o meu paciente não é artigo científico, você está seguindo receita de bolo, isso é isso, né? Não é. Isso é a gente pegar a evidência científica e contextualizar para cada paciente, para a gente ter dimensão de qual vai ser o benefício real para aquele paciente, para que ele não gaste dinheiro à toa, para não provocar iatrogenia, né? Então a gente tenta fazer algo realmente que vai ter maior probabilidade de trazer benefício, não certeza, porque se for certeza, eu estou vendendo uma promessa que não vai se concretizar. E aí, encaminhando para o final, pessoal, também para, eu sei que eu já estou desgastando vocês com esse monte de conceito, mas a inferência bayesiana, né, é uma coisa muito importante. Thomas Bayes foi um religioso, né, um pastor, um padre ali, presbiteriano, mas que era matemático também, e ele fez a questão da probabilidade condicional, ele trouxe contribuições para a probabilidade condicional. Olha isso aqui, um teste de gestação, de gravidez, de farmácia. Vamos supor que uma pessoa vai na farmácia e faz um teste de gravidez da farmácia. E aí dá positivo, né? O que vocês acham lá? A probabilidade de ela estar grávida é alta ou baixa dessa pessoa estar grávida? Alta, né? Porque vocês veem lá que o teste tem uma boa sensibilidade, tem uma boa especificidade, tem uma boa precisão. Mas e se eu falar que quem fez o teste foi um homem? Qual a probabilidade de ele estar grávido? For um homem cisgênero, sem sistema reprodutor masculino? 0. Como que a gente sabe que é 0? Porque a gente sabe, o conhecimento que nós temos do mundo mostra para nós que é necessário um sistema de reprodutor feminino para que haja a gravidez, a gestação. Então, olha só, por mais que tenha 99% de precisão esse teste, o resultado vai continuar sendo 0, porque a probabilidade antes era 0, e 0 vezes qualquer número é 0. Então eu tenho que saber, eu tenho que pensar dessa forma. Isso é um exemplo caricatural, mas a gente às vezes não faz isso com os exames laboratoriais. A gente acha que o resultado do exame, positivo, negativo, é o que o paciente tem. Mas não é necessariamente, a gente tem que saber, qual é a probabilidade do paciente ter essa doença, agora que eu sei que esse resultado é positivo, sabendo qual era a probabilidade que ele tinha antes de fazer o teste. Né? Então, por exemplo, qual é a probabilidade de uma pessoa com 70 anos de idade ter um problema cardiovascular? É X. É maior do que uma pessoa com 15 anos de idade. Então, se dá um teste, no teste ergométrico lá, dá um resultado de que teve uma alteração para um idoso de 70 anos e para um garoto de 15,
o jeito que eu vou interpretar é diferente, o peso desse resultado é diferente. O do garoto talvez eu queira refazer, falar, não é possível, acho que não tem problema cardiovascular. Continua sendo baixa a probabilidade, porque era baixo, então eu vou multiplicar, talvez aumente um pouco, mas continua sendo baixo. Então a gente tem que parar de achar que exame laboratorial diagnostica pessoas. Quem diagnostica são as pessoas, né? São profissionais de saúde que diagnosticam pessoas. Exames são instrumentos que moldam as probabilidades que a gente conhece sobre aquele indivíduo. Isso também faz parte de prática baseada em evidência, mas dentro do contexto de exames laboratoriais. Então isso tem a ver com valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, que a gente fica muito a sensibilidade e especificidade. Isso é característica do exame. Sensibilidade é qual é a probabilidade do exame dar positivo, sabendo que o paciente é doente. Mas eu não sei se o paciente é doente. Eu quero saber qual é a probabilidade do paciente estar doente se o exame deu positivo. Eu quero saber o contrário. E isso não é a sensibilidade que me dá. Isso é a sensibilidade junto com a especificidade, junto com a prevalência da doença, junto com o que eu sei sobre o paciente. Isso é o valor preditivo, né? Porque eu estou querendo adivinhar o futuro e não tenho bola de cristal. Então eu preciso de probabilidade, de estatística. Então, para finalizar, pessoal, né, último slide, a farmacoterapia é sempre uma análise de benefício versus risco. Uma coisa importante, pessoal, toda intervenção, todo medicamento, toda prática, toda cirurgia, tudo isso custa algo para o paciente. Tudo custa. Tem 3 custos envolvidos. O custo financeiro, ele pagou pelo medicamento, pagou pela intervenção. Esse a gente sempre lembra. Mas existe o custo clínico. O paciente está pagando com a saúde dele, aceitando se submeter a efeitos adversos. Então você vai pagar com a sua saúde, sofrendo efeitos adversos. E você paga com o seu comportamento, porque você agora tem esperança de melhorar. Isso te dá muda a sua motivação, isso mexe com você. Se fala para você que esse medicamento trata Covid ou previne Covid, você usa menos máscara, você não se vacina. Então muda o seu comportamento, muda o comportamento da sociedade. Se fala que isso resolve tudo, você fala que a azitromicina trata Covid, todo mundo toma azitromicina. E isso tem consequências sociais, tem um custo social de resistência bacteriana no futuro, né? Então, olha que caro que é um tratamento. Para qualquer paciente, o tratamento é muito caro. E aí, o que eu preciso receber em troca? O benefício. Eu preciso receber a probabilidade alta de que eu tenha um benefício. Então, se eu não demonstro benefício, o tratamento está caro demais. Não interessa se custa R$2, não interessa se não tem efeito adverso, não interessa, está caro. Se eu não tenho benefício, está caro. Então, o que a prática baseada em evidência faz, o que a análise dos artigos científicos nos mostram, é a probabilidade de benefício para o paciente, para que eu possa pôr na balança com o risco. Não existe análise só de benefício ou só de risco. A análise é sempre de risco versus benefício. Tá? Então, eu queria deixar aqui o meu e-mail, o meu Instagram. Ali embaixo, nesse link, bit.ly/André Bach, tem vários materiais que eu disponibilizo, de várias, inclusive sobre essa área também. Esse aqui são os meus 2 livros, um de farmacologia, esse outro de casos clínicos de famosos. Eu trouxe um para sorteio para vocês, que lançamos em 2020. E também saem outros livros, né? E um que eu estou muito feliz que saiu esse ano foi esse da direita, porque sim não é resposta, que é um livro infantil de ciências que a gente lançou esse ano. A gente pegou as perguntas das crianças, as crianças de 4 a 12 anos fizeram perguntas e nós tentamos responder enquanto cientistas para ela, uma equipe, mas eu pude organizar e fiquei muito feliz, trouxe uma cópia dele para sorteio também. Tá? Então, e também queria convidar vocês, eu vou dar um workshop gratuito, dia 7, 8 e 9, online, sobre a minha área daí, né, que é os psicofármacos, que é a psicofarmacologia. Nesse link que eu deixei aqui embaixo, dá para vocês se inscreverem. Então, eu vou falar um pouco sobre a interpretação da bula dos psicofármacos com o olhar da psicofarmacologia e também da prática baseada em evidência. Tá? Então, queria novamente agradecer o convite, foi um prazer estar aqui com vocês hoje e estou também depois disponível para tirar dúvidas, etc. Obrigado novamente. Bom,